Olá a todos, me chamo Emerson, sou psicanalista, psicoterapeuta, hipnólogo e coach. E eu venho até você falar hoje sobre algo muito importante, principalmente em meio a tudo isso que tem acontecido nos dias atuais, em meio a tantas percas, em meio à pandemia e tudo mais. E o tema que nós iremos abordar hoje é o seguinte: como transformar dores em resultados extraordinários? Como eu posso transformar esse momento tão difícil em conquistas extraordinárias? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: não existe problemas, dores que sejam irreversíveis. Para tudo existe uma solução, para tudo existe uma saída. E eu gostaria que você aprendesse isso, que o sofrimento é um anexo a mais da dor. Quanto mais eu insisto na dor, maior se torna o meu sofrimento. Quanto mais eu penso na dor, maior se torna o meu sofrimento. E é baseado nisso que eu falo para você: é possível reverter esse sofrimento, é possível reverter essa situação. E nós iremos falar sobre 6 passos. 6 passos para reverter essa situação. O primeiro passo é preciso reconhecer a dor. É preciso identificar o nosso próprio sofrimento. Saber se é uma dor que me afeta de forma psíquica, física, social ou existencial. Existem diferentes tipos e precisamos ser capazes de reconhecê-las, de olhá-la de frente e permanecer por um instante com ela nesse encontro tão especial do qual falamos. Então, quando nos colocamos de frente com a situação, de frente com o problema, nós podemos conhecer, saber da onde que aquele problema ele vem, da onde aquele problema ele tem surgido. Porque quantas são as pessoas que chegam até a gente, falam sobre um sofrimento, mas não conseguem identificar a causa, o motivo, a razão daquele sofrimento. Então, o primeiro passo é reconhecer. É preciso reconhecer a dor, a causa, o motivo e a sua razão. Outra coisa, manter um diálogo sincero com ela. Para começar a dialogar com ela, é preciso levar em consideração uma coisa: a dor está nos avisando que alguma coisa não está bem. Então, quando vem a dor, ela mostra que algo não está bem. Quando sentimos uma dor no nosso corpo, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, então ela está sinalizando que algo do nosso corpo não está bem. Então o nosso corpo se manifesta através daquela dor. E cabe a cada um de nós fazer um estudo do nosso corpo, do nosso bem-estar, para saber o que está errado. E muitas das vezes precisamos fazer exames completos, exames distintos para saber a causa daquela dor. Alguma coisa está interrompendo a nossa paz mental. Então, você já parou para imaginar o que tem interrompido a sua paz? Você já parou para imaginar, para pensar, qual tem sido o motivo, a causa da sua falta de paz? Por isso que precisamos entender de onde vem essa dor e por que está aparecendo. O terceiro passo é não transformá-la em sofrimento. Não transformá-la. Como já dizia Garcia Monge, a dor pode queimar uma parte do nosso próprio corpo. O sofrimento tem o poder de deteriorar a pessoa inteira. Veja só,
A dor tem o poder de deteriorar a pessoa inteira. Então, quando enfatizamos aquela dor vai consumindo. Aquela dor vai nos deteriorando. Aquela dor vai nos deixando cabisbaixo, vai nos deixando estagnados. Então, o sofrimento tem o poder de bloquear nossa mente por completo e, portanto, de nos tornar impotentes. Transformamos nossa dor em sofrimento no momento em que a projetamos no tempo e dotamos de uma duração infinita. Quando ficamos martelando aquilo ali na nossa mente, quando ficamos martelando aquela dor. Então, quanto mais martelamos ela na nossa mente, mais intensa ela fica, mais forte ela acaba se tornando, ao ponto de usarmos aquela expressão: essa dor está me levando à loucura. Mas por quê? Então, quarto passo: precisamos nos responsabilizar por elas. Isso não significa assumir a culpa. Essa culpa que, longe de trazer paz, a rouba. Quando nos culpamos por algo, não nos perdoamos, então aquilo ali acaba gerando mais dor, acaba gerando mais sofrimento, acaba gerando mais angústia, acaba deixando mais oprimido. Responsabilizar-se pela própria dor passa por identificar o que eu estou fazendo para incrementá-la, para que cresça de forma que uma chuva leve acabe se transformando em enchente. Exatamente isso que acontece. Quando focamos tanto na dor, de uma chuva leve se torna uma tempestade, se torna uma enchente. Quinto passo: liberte-se dela, sem mudá-la de lugar. Como que eu posso fazer isso? Com os passos anteriores, já temos avançado bastante. Eles vão trazendo aquela paz que não encontramos quando postergamos constantemente o encontro com a dor, o encontro cara a cara e a sós. Talvez possamos apaziguá-la com uma coisa que me ajude e alguma coisa que me prenda à vida. Cada pessoa é única. E sabe por quê? O que pode ajudá-la e o que não? Não existe soluções que sejam igualmente eficazes para todos, nem varinha mágica. Não existe soluções que sejam igual para todos. Talvez para você a resposta é uma, a ação é uma. Talvez para outra pessoa que esteja passando por uma situação até mesmo semelhante, a solução seja outra, a ação seja outra, totalmente diferente. Por isso que você precisa identificar a causa desse sofrimento. E o sexto e último passo para a gente finalizar: amadurecer. Amadurecer. Os problemas, as circunstâncias, as adversidades, elas estão aí para nos fazer amadurecer. Quando temos a capacidade de aprender com essa dor, então nós amadurecemos para poder evitá-la, para poder não mais cair na mesma cilada, como diz o outro, cair na mesma situação, saber existencialmente que somos maiores que a nossa própria dor. Você precisa entender que você é maior do que essa dor, você é maior do que esse sofrimento, você é maior do que essa situação. Quando você entende isso, você se torna uma pessoa poderosa. Então, só recapitulando os 6 passos. Primeiro passo, qual é? É preciso reconhecer a dor. Reconheça.
reconheça a sua dor. Segundo, manter um diálogo sincero. Então você precisa conhecer e reconhecer essa dor, saber da onde que ela está existindo. Terceiro, não transformá-la em sofrimento. Nunca transforme a sua dor no sofrimento. Quanto mais você transforma ela no seu sofrimento, maior ela se torna, mais forte ela fica. Quarto passo, precisamos nos responsabilizar. Nos responsabilizar não é nos culpar. Nos responsabilizar é assumir a nossa postura, é assumir o nosso lugar. Não é deixar que ela venha roubar a nossa paz, não é ficar nos culpando, mas é assumir a postura ao qual devemos assumir diante dela. E para finalizar, amadurecer. Quando você pratica esses 6 passos, você muda essa situação. Você aprende que para tudo existe uma solução. Para você não é caso perdido. Embora talvez você pense isso, que para você não tem jeito, mas para você não é. Não é caso perdido. Para você existe uma saída, existe uma solução. E ela está aí, dentro de você. Então, eu gostaria que você pensasse, analisasse, fizesse uma autorreflexão. E é por isso que eu quero convidá-lo a fazer uma breve reflexão. Então, eu gostaria que você, nesse momento, se você estiver sentado, eu gostaria que você relaxasse, fechasse os seus olhos e que você respirasse bem fundo, puxasse uma respiração bem profunda e solte lentamente. Mais uma vez, solte lentamente. Agora, feche os seus olhos por um instante e permita-se relaxar. Puxe mais uma vez o ar e solte. E cada vez que você expira e inspira, você se fica mais relaxado. Cada vez mais relaxado, mais e mais relaxado. Então, nesse exato momento, você vai identificar aonde está o seu sofrimento, aonde está a sua dor, qual tem sido a causa dessa dor. Você vai lá na raiz dessa dor nesse momento. Mas eu gostaria que você fosse como um espectador, que você, imaginemos uma grande tela na sua frente, e nessa tela, você como espectador, você começa a enxergar essa dor passando nessa tela, e você começa a identificar os motivos, as causas, as razões, e você começa a perceber coisas que você antes não percebia, coisas que antes passava desapercebido por você. E com base nisso, você, a partir de hoje, você passa a tomar decisões. A partir de hoje, com base nisso que você viu, você passa a tomar posição diante disso para mudar, para transformar essa dor, esse sofrimento em conquistas extraordinárias. Mais uma vez, respire fundo. Você é forte. Você é forte. Você é maior do que você se imagina. Então, fique todos com Deus e até a próxima.